Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, um problema da FGV. Sabe o que é FGV? É Fundação Getúlio Vargas. Parece que é uma faculdade aí de administração, aí uma das boas aí, né? E tem uma lá em São Paulo. Então é o seguinte, olha, essa questão ela é muito boa, tá? Ela é muito boa porque ela tem uma questão é, lógica aqui e eu vou começar justamente por essa questão lógica. Diz assim, ó. Considere a seguinte equação polinomial. X elevado à quarta mais 2x elevado ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 6 é igual a zero. Mostre que essa equação tem uma raiz racional e encontre essa raiz. Tá? Então, tem o teorema a respeito das raízes racionais que diz que quando a equação ela tem os coeficientes inteiros, você pode ter raízes racionais do tipo P sobre Q, tá? Olha, eu tô trocando as palavras que estão no teorema nas minhas palavras, tá? Então, eu estou tentando tornar isso mais acessível. Não é exatamente assim que está no teorema, mas eu estou trocando em miúdos o que está escrito lá. Então, quando eu tenho uma equação polinomial com coeficientes inteiros, ó, 1 é inteiro, 2 é inteiro, 1 é inteiro, menos 1 é inteiro e menos 6 é inteiro. Quando eu tenho coeficientes inteiros, essa equação polinomial, ela ela não terá obrigatoriamente, ela pode ter raízes racionais do tipo P sobre Q, onde P e Q são diferentes de zero e P e Q são primos entre si, tá? Bom, PQ diferente de zero, a gente sabe o que é PQ diferente de zero. É que não pode ser zero. E PQ primos entre si, o que significa P e Q primos entre si? Significa que P e Q não têm divisores comuns além do 1. Certo? Por exemplo, o 4 e o 3. Eu consigo dividir o 4 e o 3 pelo quê? Ao mesmo tempo. O que é que divide o 4 e o 3 ao mesmo tempo? Aí você vai falar o 1, só o 1. Então eles são primos entre si. Você fala, mas o 4 não é primo. Eu sei. Eles não têm que ser primos. Eles têm que ser primos entre si. Ou seja, primos entre si quer dizer que eles não podem ter outro divisor comum a eles a não ser o 1. Entendeu? O que isso se traduz? Se traduz que essa razão, esse número racional, ele está na sua fração, ele está na sua forma irredutível, ele é uma fração irredutível. Ao contrário, por exemplo, de 10 sobre 4. 10 sobre 4 não é uma razão irredutível. Eu ainda posso simplificar ela. Por 2 dá 5, por 2 dá 2. Então, isso daqui, 10 sobre 4, é a mesma coisa que 5 sobre 2. 5 sobre 2 é uma fração irredutível. O 5 e o 2 são primos entre si, porque o 5 e o 2 só tem um divisor comum, o 1. Entenderam? Então, isso que é primos entre si. Então, o teorema diz o seguinte, que se a equação polinomial, vou repetir, né? Se a equação polinomial tem coeficientes inteiros, então essa equação ela pode ter uma raiz, pelo menos uma raiz racional do tipo P sobre Q, onde P e Q são diferentes de zero e P e Q são primos entre si. E essa raiz racional, ela terá, né, se ela existir, ela será da seguinte forma. O P, ele vai ser um dos divisores de 6.
E o Q vai ser um dos divisores do coeficiente do maior expoente, que no caso aqui é 1. Tá? Então, esse P aqui, ó, o P, né, ele vai ter uma possibilidade de vários números. Quais números? Então, eu vou colocar em forma de conjunto, tá? Quais são os números que podem ser P? Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. São todos os possíveis divisores de 6, certo? Ou de menos 6, tá? E o Q? Quais são os divisores de Q? O Q é 1, então os divisores podem ser o quê? Mais ou menos 1. Ou seja, se essa equação ela possui uma raiz racional, essa raiz vai ser uma das que eu vou relacionar aqui, tá? Bom, eu vou pegar cada um desses e dividir por mais ou menos 1. Como é mais ou menos 1, então as raízes vão ser mais ou menos 1, mais ou menos 2 sobre 1, que é mais ou menos 2, mais ou menos 3 sobre mais ou menos 1, que vai ser mais ou menos 3, e mais ou menos 6 sobre mais ou menos 1, que é mais ou menos 6. Então, as raízes, as possíveis raízes estão nesse conjunto aqui, ó. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Certo? Aí a questão aqui, ela diz assim, ó, mostre que essa equação tem uma raiz racional. E encontre essa raiz. Então, qual é a melhor forma de eu mostrar alguma coisa? Qual é a melhor forma de eu mostrar que essa equação tem uma raiz racional? É encontrando a raiz. Entendeu? Eu não consigo achar aqui uma característica, né? Eu não consigo achar aqui uma característica, né, pelos coeficientes, que eu vou falar assim, olha, por causa dessa característica, a equação ela tem uma raiz racional. Eu não consigo. Certo? O que eu posso fazer é o seguinte, se existir uma raiz racional nessa equação, vão ser essas aqui. Então, para eu mostrar que existe uma raiz racional, eu vou testar essas aqui, vou começar do mais ou menos 1, que é o mais fácil, né, até chegar no mais ou menos 6. Agora, se eu encontrar uma no meio do caminho, beleza, descobri e encontrei a raiz. É assim que a gente mostra. Qual é a melhor forma de eu mostrar, por exemplo, que eu consigo resolver esse problema? Eu falo assim, não, eu consigo resolver esse problema, eu provo para você que eu consigo resolver esse problema. Aí você fala assim, então prova. Eu vou lá e resolvo. Entendeu? Eu não preciso falar assim, olha, veja, eu já fiz tantas vezes isso, porque isso nem sempre comprova. A melhor forma de eu provar uma coisa é eu ir lá e fazer. Então, mostrar que essa equação tem uma raiz racional, eu vou ver quais são as possíveis raízes racionais. São essas. Então, eu vou tentar achar uma delas. Quando eu achar, eu vou dizer, viu? Viu? Tem uma raiz racional e ela é essa daqui. Tá? Então, o mais 1, como é que a gente faz? Você soma os coeficientes. Se os coeficientes der igual a 0, se a soma dos coeficientes der igual a 0, quer dizer que o 1 é raiz. Então, vamos lá. 1 mais 2 mais 1, 4. Menos 1 com menos 6, menos 7. Menos 7 com mais 4 dá 0? Não. Então, o mais 1 não é. Aí agora vamos tentar o menos 1. Então, quando a raiz aqui que eu estou tentando é negativa, então o que tiver expoente par vai permanecer do mesmo jeito. E o que tiver expoente ímpar, né, ou esse daqui que o que tiver expoente ímpar, né, no caso 3 e 1, eu vou inverter o sinal. E esse daqui que é expoente par, né, que é x elevado a 0, ou termo independente, ele também não muda de sinal. Então, o menos 1, isso aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 1, e isso aqui vai ser menos 6. Então, 1 com 1, 2 com menos 6, menos 4. Agora, se for menos 1 aqui vai ficar menos 2, e aqui vai ficar o mais 1. 2 mais 1, né? Ou melhor, menos 2 mais 1, menos 1. E tinha dado o que antes? Menos 4. Menos 1 com menos 4 dá menos 5. Não é, esquece. O 1 não é. Agora eu vou tentar o 2, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, vou tentar o mais ou menos 2. Como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular quanto é x elevado a 2. 2 elevado a quarta é 16. Tá? Esse daqui vai ser mais mesmo, porque expoente par, então sempre vai ser positivo. Mas esse daqui não, é 2 vezes 2 elevado ao cubo, 8. Então 2 vezes 8 dá 16. Depois eu ajusto o sinal.
2 elevado ao quadrado, mais 4. Porque aqui não tem saída. Agora, 2 vai ser mais ou menos 2. Então, vou colocar só o 2. E aqui não vai ter saída, é o menos 6. Tá? Então, se for mais, aqui vai ser 16. Aqui vai ser mais 16. Aqui vai ser mais 4. E aqui vai ser menos 2, menos 6. Bom, isso daqui não dá zero. Então, mais 2 não é. Vamos tentar o menos 2. Então, se for o menos 2, aqui vai ser 16. Se for o menos 2, aqui vai ser menos 16. Se aqui for o menos 2, vai ser mais 4. Se aqui for o menos 2, vai ser menos 2 menos mais 2. E aqui vai ser o menos 6. 16 menos 16, 0. 4 e 2, 6 com menos 6, 0. Opa, achei uma das raízes. Achei, é menos 2. Então, mostra que a equação tem uma raiz racional. É menos 2, quer ver? Ó, menos 2 elevado à quarta, mais 2 vezes menos 2 elevado a 3, mais menos 2 elevado a 2, menos menos 2, menos 6 igual a 0. Menos 2 elevado à quarta dá 16, menos 2 elevado a 3 dá menos 8, que vezes mais 2 dá menos 16, menos 2 elevado ao quadrado dá mais 4, menos menos 2 dá mais 2 e menos 6. 4 com 2, 6 com menos 6, 0. 16 com menos 16, 0. Pronto, provei e a raiz aí é menos 2. Certo? Aí você fala, mas será que tem outras raízes? Será que tem outras raízes racionais? Né? Bom, aí eu tenho que fazer testes ali e verificar, né? Uma das maneiras é eu, por exemplo, pegar esse aqui, ó, e reduzir o grau dela, né? Dividir por x mais 2, né? Aplicar Brillouin aqui. Então, vou aplicar o Brillouin bem nesse cantinho aqui, ó. Então, aqui vai a raiz, menos 2, e aqui vai os coeficientes lá. Então, é 1, 2, 1, menos 1 e menos 6. Então, aqui desce. 1 vezes menos 2, com 2, 0. 0 vezes menos 2, 0. Com 1, 1. 1 vezes menos 2, com menos 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 2, 6. Com menos 6, 0. Bom, então, esse polinômio, eu vou escrever aqui em cima, tá? Porque ficou bem apertado aqui. Esse polinômio, então, ela pode ser escrita assim, ó. X mais 2 vezes o quê? X ao cubo mais 0x ao quadrado, que eu não vou escrever, mais x menos 3, tá? E tudo isso igual a 0. Beleza? Bom, agora eu posso fazer o quê? As possíveis raízes desse daqui são o quê? Mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Certo? O 1 é, ó, 1 mais 1, 2, com menos 3, menos 1. Não é. Menos 1 dá menos 1 com menos 1 com menos 3, menos 5. Não é o mais ou menos 1. Vou tentar o 3. 3 ao cubo, 27. Mais 3, 30. Menos 3, 27. Não é. Se for o menos 3 ao cubo, menos 27. Com menos 3, dá menos 33. Não é. Ó, então se não é, tá? Se não é nem o mais 1, nem o menos 1, nem o mais 3, nem o menos 3, só sobrou o quê? As irracionais, né? Eu acho que eu acabei de responder a letra B, né? Mostra que essa equação tem uma raiz irracional. Então, é exatamente isso, né? Então, eu peguei aquela equação e fatorei ela em x mais 2, tá? Fatorei ela com x mais 2. Então, fica x mais 2 vezes x ao cubo mais x menos 3 igual a 0, tá? Então, uma das raízes é o menos 2, porque menos 2 mais 2 dá 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Agora eu vou tentar achar as raízes dessa daqui. As raízes dessa daqui é o quê? É x ao cubo, tá? Mais x menos 3 igual a 0. Como é que eu vou achar as raízes aqui? A mesma coisa usando o teorema. Então, se ela tiver uma raiz racional, do tipo P sobre Q, onde P e Q são diferentes de zeros e P e Q são primos entre si, essas possíveis raízes vão ser o quê? Mais ou menos 1, que são os divisores desse, dividido por 1, e mais ou menos 3, que são os divisores desse, dividido por 1. Então, são as possíveis raízes. Aí eu ponho 1 aqui, dá 1,
1 com menos 3 dá menos 1, não é. O menos 1. Menos 1 com menos 1 com menos 3 dá menos 5, não é. Então, esquece o mais o menos 1. O 3. 3 ao cubo, 27. Mais 3, menos 3, dá 27. Não é. O menos 3 dá menos 27. Aqui vai dar menos 3 e menos 3. Vai dar menos 33. Não é. Pronto. Então, a partir disso, né, eu chego, olha, todas as possibilidades de raízes racionais para essa daqui seriam essas. Como nenhuma delas é, então essa equação só pode ter raízes o quê? Irracionais ou até raízes imaginárias, tá? Agora, como é que né? Essa é uma das maneiras de provar que ela não tem raízes racionais, que ela tem irracional. Ó, mais outra coisa. Essa equação aqui, ela tem 3 raízes, certo? A gente tem que lembrar o seguinte, que se ela tiver uma raiz imaginária, ela tem 2. Então, se é do terceiro grau, ela pode ter 2 imaginárias. Se 2 forem imaginárias, sobrou uma para ser o quê? Racional. Não, mas racional ela não é. Acabei de verificar que não tem possibilidade de ser racional. Então, só sobrou o quê? Irracional. Pronto. Mostrei que ela é uma equação de raiz irracional. Entendeu? Ah, mas e se eu quiser achar essa raiz? Bom, se eu quiser achar essa raiz, daí é outra coisa, né? Daí eu tenho que fazer. Graças a Deus que o problema não me pediu essa raiz, porque deve ser difícil, né? Mas como é que seria? Como é que eu faria aqui para tentar achar as raízes? Eu tentaria usar as relações de Girardi, né? São 3 raízes. Então eu sei que a soma delas vai dar o quê? Dá 0. x1 mais x2 mais x3 igual a 0. Certo? Por quê? Porque não tem o x ao quadrado. Bom, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 vai dar o quê? Vai dar 1. E x1 vezes x2 vezes x3 vai dar o quê? Menos 3. Né? x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é igual a quê? A 1. E x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos esse sobre esse, né? Então dá 3. Será que com isso aqui eu consigo descobrir? Não consigo. Não tenho aqui, não tenho dados para chegar na resposta disso aqui, certo? Ah, professor, mas e se tiver que achar as raízes? Bom, numa prova, num concurso, não tem. Num concurso, para você achar isso aqui, não tem. A não ser que o concurso peça para você fazer através de aproximações. Tá? Peça para você fazer através de aproximações. Ah, como é que faz através de aproximações? Bom, aí você tem que verificar o seguinte. Eu não vou falar esse método aqui porque não é o objetivo aqui e não cai nas provas e não é objetivo do ensino médio. Mas, como o coeficiente do x ao cubo é positivo, o x ao cubo ele tem 2 concavidades. Então, como é positivo, ela, de uma maneira geral, essa função aqui, né, se eu colocar assim, ó, f de x, né, igual a isso aqui, esse polinômio aqui, né, sem ser igual a 0, ela é crescente. Então, ela deve fazer alguma coisa assim, ó, ela tem uma concavidade para baixo, uma concavidade para cima. Mas o eixo x pode passar aqui, o eixo x pode passar aqui, então, ou o eixo x pode passar aqui. Tem 3 raízes reais, né? Não racionais, porque racionais a gente já viu que não tem, né? Acabei de mostrar que não tem. Agora, ela pode ser assim ou assim, assim. Agora, como é que vai achar? Daí você tem que, por exemplo, jogar valores aqui, vai investigando. Se tiver, se você verificar que todos os valores de x que você jogar aqui forem, ó, por exemplo, se eu jogar 1, né? 1, né? Vai dar 2 com menos 3, menos 1, beleza. Agora, se eu jogar um valor muito grande, 10 ao cubo, 1000, mais 10, 1010, menos 3, 1007, deu positivo. Opa! Então, ela cruza o eixo x em algum lugar. Ela tem uma raiz. Entendeu? Porque quando o x é 1, ela deu o resultado menos 1. Quando o x é 10, ela deu o resultado mais 1007. Então, quer dizer que ela cruzou o eixo x em algum lugar, certo? Entendeu? Ela cruzou o eixo x em algum lugar. Quando o x for 1,
deu resultado menos 1. Agora, quando x é 10, deu resultado o quê? Mais 1000. Então, ela cruzou em algum lugar, mas ela pode cruzar um ponto, ela pode cruzar 2 pontos, entendeu? Ela pode cruzar só um ponto aqui em cima ou só um ponto aqui embaixo. Então, tem que realmente investigar e fazer outro processo, tá? Mas uma forma de mostrar que ela não tem raízes, que uma das raízes, que ela tem pelo menos uma raiz racional, é essa. Porque essa aqui tem 3 raízes. Se ela tem 3 raízes, ela tem no máximo 2 imaginárias. Se ela tem 2 imaginárias, a terceira vai ser o quê? Racional ou irracional. Mas as possíveis racionais são essas. Como nenhuma serve, então só sobrou irracional. Entenderam? É assim que faz. Então, se 2 forem complexas ou imaginárias, tá? E sabendo que não tem raízes racionais, tá? Por esse teste aqui, então, pelo menos uma é irracional. Beleza? É assim que faz. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui, por favor, vai aqui nos comentários, põe lá a sua dúvida que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Se você ficou com aquele sentimento assim, pô, eu senti que tá faltando alguma coisa, não pare de assistir os vídeos dessa playlist nesse daqui. Assista os seguintes que vai ficar cada vez mais claro o entendimento desse assunto aqui, tá? E também, claro, pergunte aqui que eu explico, eu faço vídeos adicionais, faço o que for necessário para entendimento disso aqui, tá bom? Não esquece, antes de embora, curtir o vídeo, compartilhar o que você tem aprendido por aqui, compartilhar os vídeos, verificar a sua inscrição no canal, acionar o sininho para receber as notificações e compartilhar e acessar essa playlist aqui que é de equações polinomiais, tá bom? Então, isso aí, vamos que vamos e até a próxima.